ainda das emergências clínicas, outra condição que muito acontece realmente a nível de emergência é o infarto agudo do miocárdio, tá? O IAM. Então, o infarto agudo do miocárdio, né, é emergência médica, cerca de 25% de mortalidade decorrente da morte, né, por necrose isquêmica de uma parte realmente do miocárdio, devido à obstrução coronária aguda, tá? Então, a gente para ver que ela é a principal causa de morte, né, a cardiopatia isquêmica, certo? Cerca de 50% das mortes por infarto ocorre realmente na primeira hora do evento, né, que é justamente quando a gente fala que é aquele infarto fulminante, certo? Então, quais são os fatores de risco para que tenha realmente esse infarto? Então, vai desde a falta de atividade física, sedentarismo, obesidade, tabagismo, diabetes, né? Níveis elevados, tanto de colesterol quanto de triglicerídeos, tá? Sexo masculino, uma idade realmente acima de 30 anos, né? Períodos prolongados de frustração, de tensão, certo? E uso de contraceptivos orais em mulheres acima de 40 anos. Então, as causas para infarto. A aterosclerose coronariana, que é justamente o quê? São aquelas placas de gorduras que vão se aderindo nas paredes realmente dos vasos. Então, aderiu, teve a placa de gordura, digamos que o vaso, né, ele tem uma média luz que seja, vamos supor, daqui até aqui. Isso aqui é a luz do nosso vaso, certo? Então, o sangue ele pode fluir ali tranquilamente. A partir do momento que tem uma obstrução, que a gente percebe, verifica realmente uma obstrução, o que é que isso vai acontecer? Teve obstrução, o fluxo sanguíneo ele não corre realmente normalmente, tá? Vou fazer um desenho bem rapidinho pra vocês. Ele não corre. Existindo realmente um acúmulo, né? Formação de coágulos. Pronto, por exemplo. Não sei se dá pra ver direito, acho que não vai dar. Não dá. Mas temos a luz do vaso. Imagina aí uma mangueira, tá? Imagina aí uma mangueira. Faça de conta que a mangueira, ela tem realmente esse fluxo sanguíneo livre, tem livre ali. Mas de repente começa a ficar, né? Partículas, né? Partículas de lodo, por exemplo, no cantinho da mangueira, certo? Então, tanto pode essas partículas de lodo, elas tanto podem realmente migrar e causando, obstruindo, ocluindo o vaso sanguíneo ao ponto de não passar mais o sangue, como ela também pode fazer o quê? Formar coágulos. Então, nós temos o vaso sanguíneo, aquelas placas de gordura ficam no interior da luz do vaso. Começa a ficar aquelas placas de gordura. E aí o sangue, ele tenta passar, ele não consegue. Então, vai existir um acúmulo de sangue, formação de coágulos, né? Ou então até mesmo a placa de gordura, ela vai crescendo tanto que ela consegue ocluir, ela consegue fechar aquele vaso, impedindo com que o sangue sanguíneo, ou que a circulação sanguínea, ela corra livre, tá? Então, a principal causa realmente de infarto agudo do miocárdio é a aterosclerose coronariana, tá? Então, além disso, pode ter a fissura, ruptura da placa de ateroma, como eu falei para vocês, pode se romper essa placa de gordura, ocluindo, né, impedindo que passe, assim como pode ter também os tromboses, né, que ali tem formas de coágulos, né, pode se acumulando, causando realmente um trombo e ocluindo também, vasoespasmos, endocardite, usos de drogas, né, inclusive os anticoncepcionais. Então, como eu falei para vocês, nós temos a luz do vaso livre, tá? Aqui ficam as placas de ateroma, né, certo? Que tanto as placas de ateroma, elas podem aumentar o ponto de ocluir, como ela também pode se deslocar, né, obstruindo, assim como vai formando coágulos. O sangue, ele não consegue, o sangue, ele vai batendo aqui nas placas de gordura, vai batendo, e quando que vai batendo, vai formando coágulos, e isso realmente faz com que tenha a oclusão, certo? Se a gente parar pra ver, ó, a artéria coronária aqui, ó, ocluída por uma placa de gordura, tá? Então, se a gente parar pra analisar o coração, vem realmente as artérias aqui que vão irrigando. Então, aquele local que tem o trombo, aquele local que tem a oclusão, impede com que o fluxo sanguíneo ele corra normalmente. Então, se impede que o fluxo sanguíneo ele vá irrigando o restante do coração, se a gente sabe que não vai sangue, né? Tem o quê? Necrose, né? Tem morte, tem necrose. Então, aí é que acontece o infarto, tá? Quais são as manifestações clínicas? Tem uma dor característica, né, que a gente chama da angina, que é aquela dor realmente na região torácica, tá? Ansiedade, inquietação, sensação de fome, náuseas, vômitos, mal-estar, palidez, uma sudorese intensa, taquicardia, tá? Palpitação. Lembrando que o paciente também pode se apresentar hipocorado, tá? Não tá no slide, mas pode apresentar hipocorado. Tonturas, síncopes, dispneia, ortopneia, tosse e o principal, alteração da PA. Eu vou falar para vocês realmente uma coisa que aconteceu comigo, tá acontecendo na minha família. Meu pai, ele tava com dor de dente, certo? Gente, dor de dente, ele foi no dentista, o dentista fez lá, né, o procedimento odontológico, passou para ele dipirona,
Daí ele voltou para casa, ele tomou a dipirona, do nada a pressão dele, ele começou a passar muito mal, a pressão muito baixa. Eu não estava em casa, né, estava viajando, e daí ele foi pra emergência, chegou na emergência, botaram um soro nele, porque ele estava realmente hipotenso. Como ele tinha tomado uma dose alta de dipirona, associaram realmente essa hipotensão dele à dipirona, né, porque ele tinha ido no dentista, estava com dor de dente, passou dipirona, tal, tudo. Enfim, isso na parte da manhã. Na parte da noite, ele inventou de comer um sanduíche, né, ele era sedentário, ele era obeso, ele comeu um sanduíche, um x-tudo, e ele começou a passar mal, ter uma indigestão, passar mal realmente por conta do sanduíche, na cabeça dele por conta do sanduíche. Lá vai ele pra emergência de novo, passando muito, muito, muito mal, quando chegou lá com a pressão muito, 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 muito alta, tá? Então foi aí que disse que precisava realmente ir pra um cardiologista, tá? No dia seguinte de manhã, procurou um cardiologista e ele estava infartando, tá? Graças a Deus, né? Não levou nada, mas aí ele teve realmente 3 artériazinhas acometidas, ele fez cateterismo, fez angioplastia e tudo mais. Mas é interessante falar sobre isso para vocês verem como a sintomatologia ela pode variar, certo? Então a gente pode ter uma dor realmente aqui na região da mandíbula, tudo aqui, né, no maxilar e tal. Pode ter uma dor característica parecida com a dor de dente. A dor pode ser no peito, né? Muitas vezes pode ser um infarto silencioso, pode ser fulminante ao ponto de nem dar tempo o paciente sentir muita dor, ele já vai realmente a óbito, certo? Então, a gente tem que ficar de olho realmente nesses achados. E o que é que vai fazer com que a gente consiga diagnosticar? Primeira coisa, a dor precordial, né? Que muitas vezes ela é muito característica, mas muitas vezes ela não está ali, ela não existe. Por isso que é necessário que a gente tenha uma atenção maior. E para diagnosticar um meio mais específico para diagnosticar justamente a realização de um eletro, né? De um eletrocardiograma. Então, a gente vai ver isso, assim como a avaliação das enzimas, né? Então, as elevações daqueles marcadores bioquímicos também vão diagnosticar. Então, a gente pode ver realmente uma alteração no traçado, certo? Então, a gente analisa realmente o eletro para ver o movimento QRS, as ondas P, tudo direitinho, para a gente ver realmente se tem alteração, onde tem alteração e tudo. Então, ver sudorese, né? Alteração de PA, dor precordial, tudo isso realmente é característico, tá? Então, vê aí, ó, no segmento ST, né? A alteração nas variações. E a gente consegue ver alterações no eletro, tá? Qual o tratamento? Tratamento é a oxigenoterapia, monitorar o paciente, por isso que eu pedi que vocês fizessem aquela atividade de ver, né, cada traçado do monitor, que é aquilo é frequência cardíaca, que é saturação de oxigênio, justamente por isso, porque vocês precisam monitorar esse paciente, tá? Então, ó, monitorização, oximetria, veia periférica, tá? É os principais métodos que a gente faz. Em relação à medicação, eu sempre gosto de dar uns bisus. Eu sempre dou bisus para que a gente memorize muito bem essa parte